Hoje eu vi, por exemplo, o Bolsonaro compartilhando, e saiu até na imprensa, vídeo de eu falando coisas e... Por que você está desesperado com o quê, Bolsonaro? Por que você está preocupado com um garoto de 37 anos? Certeza que você tá ligando aí, postando coisa e mandando pros deputados tudo, pedindo pro Silas bater em mim, sendo que você não deu conta de fazer o que você, quando o presidente não conseguiu. Bolsonaro nos trouxe até aqui, às vezes ele não vai levar a gente em lugar nenhum mais. Na verdade, ele tá querendo me impor contra os cristãos, mas ele apoia aborto. Ele tava falando que vai demitir gente se não fizer o aborto. Tá hoje, acabou de falar no Estadão, eu postei, o povo tá puto com ele. Esse vídeo aqui é uma resposta ao candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. E me colocou numa situação onde eu não tenho outra alternativa, Pablo Marçal, mostrar que você mentiu no comentário que você fez. Para de mentir, usa a sua artilharia e vão pressionar os senadores, mais 5. Eu te faço esse desafio. Uma curiosidade, uma coisa que as pessoas entendem pouco, ou também não entendo bem, que é a participação dos evangélicos na política e, enfim, é uma fatia da população que está crescendo, todo mundo sabe disso. Queria que o senhor explicasse qual é a sua relação, de fato, com esse movimento. Porque, dias atrás, o Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes se encontraram com um monte de pastores. Um monte é quanto? Eu não sei. Então não pode chamar de monte, pode ser um cupim ali de fazenda. Se eu não me engano, eram 400 pessoas que estavam nesse encontro, era bastante gente. Enfim, estavam discutindo uma resistência à sua candidatura. Tem o Silas Malafaia, todo mundo sabe, que vive soltando cobras e lagartos contra o senhor. Então, afinal, qual é a sua relação com o movimento evangélico? Eu sou evangélico. Eu me converti com 9 anos de idade. Eu sou da Igreja Videira, desde quando eu sou adolescente. E o problema do Silas é que a gente tem os mesmos princípios e valores, só que a gente desentende nas decisões eleitorais. Ele sempre toma decisão errada, já apoiou o Paes, já apoiou o Lula, ele já apoiou o Alckmin, ele já apoiou o tanto de cara, ele já foi resistente em começar a apoiar o Bolsonaro, até que o Bolsonaro virou uma onda e colocou o Bolsonaro debaixo do braço. Eu não tenho nenhum problema com ele, falar a verdade pra você. E você não vai me ver desrespeitando ele, inclusive. Agora, existem pessoas que a gente tem que analisar o que elas têm com a máquina. Você falou 400 pastores, eu acho que foi 40 lá na segunda-feira. E o que chamou todo mundo tem contratos, tem benefícios com a prefeitura. A prefeitura com a máquina na mão, você não sabe o que ela está fazendo. Vocês nem imaginam. É um milagre eu estar aqui. Então, eu quero fazer um desafio. Qualquer pastor que quiser apoiar o Nunes, fale publicamente e não faça como o Estevão Hernandes, que postou e apagou. Porque os próprios membros não estão com eles. As pessoas não votam por cabresto. A direita não tem dono, a direita é livre. Os conservadores são livres. Você vai entrar nas páginas do Silas, ele geralmente tem 500 comentários, 1000 comentários. Todas as últimas 9 postagens dele, fora as pregações que ele tá fazendo, as últimas 9 sobre mim tem 70 mil, 40 mil, 30 mil e 90% é arrebentando com ele. Por quê? As pessoas mandando, vai cuidar da sua igreja, vai cuidar das ovelhas. E aqui meu respeito ao Silas, porque ele foi um combatente. Só que a igreja, ela não é dona de movimento conservador. O pastor não manda nisso. A igreja gloriosa, a igreja de Cristo, é uma igreja que transforma pessoas e tem que dar o espaço para as outras. Agora, ele levantar tantos testemunhos contra mim, o incômodo do Silas é que ele tá vendo que eu tô sobressaindo. Em 2022 ele fez a mesma coisa. Ele se levantou contra mim. Todos os pastores desse país, e todos os padres desse país, e todo mundo que é religioso, se de alguma forma você viu eu falando alguma coisa, ou tem algum tipo de comportamento, meu coração é ensinar, você pode me corrigir. Eu te dou essa liberdade para você me corrigir. Eu não tenho problema nenhum. Agora, hoje eu vi, por exemplo, o Bolsonaro compartilhando, e saiu até na imprensa, vídeo de eu falando coisas e... Por que você está desesperado com o quê, Bolsonaro? Por que você está preocupado com um garoto de 37 anos? Você já foi presidente da República. Eu só te servi até agora. Não tô entendendo por que você está fazendo isso. O Eliabe que tá perseguindo o Davi aí, pra que isso, cara? Ajuda o Hamas, vocês abandonaram o Hamas do Rio de Janeiro. Dá pra ver que vocês abandonaram, pra deixar o Paes ganhar no primeiro turno. Ajuda aí, cara. Aqui em São Paulo tá resolvido, vai ser Marçal no primeiro turno. Cuida aí da vida de vocês pra lá. As postagens aonde Bolsonaro fala de Nunes não tem adesão do povo que colocou ele na presidência da República. Não existe. O povo não é bobo. E diferente do povo de esquerda, a direita não tem dono. Acabou. O senhor agora, só aproveitando essa frase, porque o senhor fez uma postagem ali, acho que foi a story do Instagram, comparando o senhor e Bolsonaro a Davi e Saul, que Davi está esperando o fim do reinado de Saul. Sim. Então o senhor seria Davi, Bolsonaro seria Saul. O senhor está esperando o fim do reinado do Bolsonaro para assumir? Sim, todo mundo. O senhor diz, a direita não tem dono. Sim, seria para assumir o quê? Ou o Nicolas é Davi. Eu posso ser um Davi. Todos aqueles que são a nova geração, não é que eu tô pegando a identidade do Davi, que é um combatente, não. Eu posso ser. Eu acredito que o Nicolas vai ser presidente do Brasil. Ele é um tipo de Davi. Para mim, o maior orador dos 503 deputados. Isso não é uma pretensão minha. A gente tem que se preparar para isso. Agora, se você quiser entrar a fundo, o próprio Saul perseguia Davi, porque ele não gostava de ver o povo levantando Davi. E no contexto que fica muito parecido, o Silas se levanta como o irmão mais velho. Ele é Eliabe. Eliabe faz o quê? Quando o Filisteu estava lá, o Golias, falando mal do povo de Israel, ele estava lá falando e ninguém teve coragem de ir para cima. Quem é o Golias hoje? O comunismo. E você não vê mais o Bolsonaro com aquele discurso. O discurso que fez a gente colocar ele lá. Você vê um Bolsonaro na retranca. Alguém que em 2021 pediu para todos nós falar, nós autorizamos. Nós falamos, nós autorizamos. Ele foi lá e fez aquilo que ele fez.
Em 2021 ficou todo mundo esperando ele fazer o que a gente falou. E hoje o Silas me cobra, alguém me cobra alguma coisa? Se ele, presidente da República, não deu conta de fazer, não teve coragem de fazer, hoje quer colocar para um candidato à prefeitura de um partido nanico? Certeza, Bolsonaro, que você tá fazendo isso? Certeza que você tá ligando aí, postando coisa e mandando pros deputados tudo, pedindo pro Silas bater em mim, sendo que você não deu conta de fazer o que você, quando o presidente não conseguiu, se curvou pro Centrão, tirou o Salles, tirou o Gaia de Goiânia, pra perder a eleição lá, que é o combinado lá, porque o Gaia tava em primeiro. Tirou o Gaia. Eu nunca vi o Gaia tão sem graça, ele não vai poder falar, ele vai ficar em silêncio. Mas eu vi os combinados com o Centrão, pra quê? Pra ver se resgata o que ele deseja. Fazer o quê? A grande verdade é, nós somos a liberdade. Eu não vou curvar pra isso, eu não tenho combinado com o Valdemar Costa Neto, eu não tenho combinado com outro partido, então não tem como acatar a ordem de alguém que tá curvando pro Centrão, não tem o que fazer. Eu nunca vi um Centrão tão poderoso aqui em São Paulo. Lamento. 2026, você conseguiu ser elegível? Eu vou fazer campanha pra você, fique em paz. Agora, você não conseguiu, a gente tem que virar a página do Brasil. A gente tem que entender isso. Não adianta. Bolsonaro nos trouxe até aqui, às vezes ele não vai levar a gente em lugar nenhum mais. Que se levante mais 1000 Bolsonaros, que se levante 1000. O Silas já tá bom, já um só já tá de bom tamanho. Agora, que se levante 10.000 Nicolas, que se levante pessoas que de verdade querem defender essa nação e tem coragem pra defender. E só aproveitando essas figuras todas, é uma resposta muito rápida, se for possível. Até o prefeito Ricardo Nunes usou um vídeo seu falando de Rei Salomão. Por que o senhor se refere daquela maneira ao Rei Salomão? O senhor diz que não é para venerá-lo, que ele é um neném, e aí ele usou isso. Esse é um corte, né? Eu sempre falo de Salomão. Dizer que os cristãos respeitam menos Pablo Marçal. Qual é a sua posição? Na verdade, ele tá querendo me impor contra os cristãos, mas ele apoia aborto. Ele é católico, segundo ele, fala, não sei quantas vezes que ele vai na missa no ano, só que ele que tá falando que vai demitir gente se não fizer o aborto. Tá hoje, acabou de falar no Estadão, eu postei, o povo tá puto com ele. Agora, pegar corte meu. Por que você falou? Primeiro o vídeo tá sem contexto, porque eu sempre ensino Salomão e uma das coisas que eu mais ensinei foi Provérbios até hoje e cito todos os momentos da minha vida. Na multidão de conselheiros há sabedoria, 3.000 anos, quem falou isso? G de Dias. Agora, por que estão pegando os cortes? Você só pega no pé de alguém quando você não dá conta de pegar na mão. Bananinha, já acabou o seu governo. Para de gastar o dinheiro da prefeitura. Tá tocando 7.000 obras no desespero. Só que aquilo que precisa, que é dar saúde pro povo, você não dá conta. Demitir funcionário público porque não quis fazer o que você mandou fazer com o negócio de vacina, você demitiu. Gente que não fizer o aborto, você falou com a sua boca que você vai demitir. Você é um canalha. E eu vou pegar eu vou auditar essa prefeitura inteira e vou te pôr na cadeia ano que vem. Você pode escolher outro nome pra mim se você não estiver na cadeia ano que vem. Agora, se você é a favor da impunidade, vota nessa banana aí. Se você entendeu o que eu tô falando, eu vou passar um pente fino em tudo que você fez, com creche, tudo que você tá fazendo com PCC, com ônibus, você vai se lascar, camarada. Você não é homem pra sentar nessa cadeira, você foi tacado aí. Você vai se lascar com Mas isso. Tem algum contexto pra dizer que não se deve venerar e que ele é um neném? Claro. Só pra explicar. Não, isso é uma expressão. Eu peguei e falei do Salomão, o maior respeito que eu tenho, só que eu falei para as pessoas assim, cara, tudo é Salomão. Salomão termina em Eclesiastes falando assim, tudo é vaidade. Ou seja, ele é um ser humano normal. E tem gente que fala, mas ele tinha sabedoria. Ele não era sabedoria. Quem deu sabedoria para ele foi Deus. No final da vida dele, ele se curva para outros deuses, foi desobediente. Por que você não pode ter o pensamento crítico em relação a isso? Por que uma pessoa não pode avaliar e ver o final da vida da pessoa? É igual o Silas, começou muito bem e tá terminando mal se ele não parar com isso. Às vezes as pessoas começam bem e terminam mal. Salomão é um exemplo que pediu sabedoria para Deus e terminou mal. Todo cristão sabe disso. E aí a gente tem a oportunidade hoje de fazer diferente. E você quer cometer os mesmos erros que Salomão? Simples. Não precisa idolatrar nenhuma figura bíblica. Você precisa ter amizade com Cristo, você precisa ser um cristão verdadeiro. Eu não afino pra nada que eu já falei. Errei muito em coisas que eu falei, assumo todas. Mas uma coisa é muito simples. Querer usar corte por aí, quem é o rei do corte, você já sabe, não é você não, banana. No próximo debate eu vou tacar uma no seu peito que você não vai conseguir sair dali. Tá bom? Candidato, eu queria voltar um pouquinho atrás do que o senhor estava falando aí, sobre a possibilidade do Bolsonaro estar elegível em 2026, daí o senhor está com ele e tudo mais. E se não estiver? O senhor pode sair da prefeitura para... Não vou sair, vou ter a paciência e não vou errar igual o Dória. Tá, então isso é um compromisso. 100%. Não... 1.460 dias da minha agenda dedicada ao povo de São Paulo. E se seguir tudo certo, Tarcísio ir para reeleição, para governo, eu também vou partir para reeleição na prefeitura de São Paulo, caso seja do agrado do povo. Esse vídeo aqui é uma resposta ao candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. Pablo Marçal, durante uma entrevista para o Antagonista, mentiu sobre mim, sobre Bolsonaro, sobre Goiânia e me colocou numa situação onde eu não tenho outra alternativa, Pablo Marçal, mostrar que você mentiu no comentário que você fez. Primeira coisa, acho que a gente tem que ouvir qual foi o comentário que o Pablo Marçal falou. Vamos lá. Teve coragem de fazer? Hoje quer colocar pro candidato à prefeitura do partido Danilo? Certeza, Bolsonaro, que você tá fazendo isso? Certeza que você tá ligando aí, postando coisa, mandando pros deputados tudo, pedindo pro Silas bater em mim? Você não... Bolsonaro não tá pedindo pra nenhum deputado, nem pro Silas bater em você. Isso é uma mentira, tá? O Silas toma as atitudes dele porque ele decide fazer isso. É a posição dele em São Paulo. Mas Bolsonaro não falou pra ninguém bater em você. Eu sei que eu faço parte da lista de transmissão dele e não vem conteúdo pra bater em você, mas vamos lá. Você não deu conta de fazer o que você, quando o presidente não conseguiu? Agora vamos lá. Ele nem chegou na mentira sobre mim, mas ele fica falando que ele não vai se posicionar sobre Alexandre de Moraes, nem falar nada sobre Alexandre de Moraes, que é a pauta principal da direita agora no Brasil, porque ele tá no partidinho pequenininho e ele não é nada. Bolsonaro também não é nada, tá prestes a ser preso e mesmo assim tá lutando. Eu não sou nada, não tenho os milhões que você tem, nem os 10 helicópteros que você tem, não tenho dinheiro pra pagar advogado, mas eu estou lutando. Nicolas também não tem milhões de reais pra defender, pra pagar escritório de advocacia, mas nós estamos lutando. Nós estamos lutando pelo Brasil. Muito diferente, você tá lutando só pelo seu nome em São Paulo, nós estamos lutando pela democracia brasileira, mas vamos lá. Se curvou pro Centrão, tirou o Salles, tirou o Gaia de Goiânia. Esse ponto aqui, ó.
falando que o Bolsonaro me tirou de Goiânia, tá, para entregar pro Centrão. Pra perder a eleição lá, foi combinado lá, porque o Gayer estava em primeiro. Sim, eu estava em primeiro. Vamos ver o comentário de novo. E Silas bateu em mim, você não deu conta de fazer o que você... Quando o presidente não conseguiu, se curvou pro Centrão, tirou o Salles, tirou o Gayer de Goiânia, pra perder a eleição lá, foi combinado lá, porque o Gayer estava em primeiro. Tirou o Gayer de Goiânia para perder a eleição lá, porque ele se curvou pro Centrão. Vamos lá. Primeiro lugar, o Centrão aqui em Goiânia, sabe quem é o Centrão em Goiânia? Esse cidadão aqui, ó. Sandro Mabel. Que inclusive estava tirando foto com você esses dias para trás aí num show. Inclusive essa foto, tá usando essa foto em Goiânia inteira para dizendo que você apoia ele, tá bom? Esse é o Centrão de Goiânia. O Centrão queria que nós fôssemos vice dele. Veio pressão até do governador, de todos os lados, para que a gente colocasse o Fred Rodrigues como vice do Sandro Mabel, que é o Centrão. Nós optamos por não fazer isso, optamos por continuar fazendo a nossa candidatura de direita, verdadeira, com apoio das pessoas de direita. E hoje o Fred está com 14%, o Sandro Mabel está com 18%. Não está muito grande assim a diferença. Bolsonaro virá aqui no dia 24 para uma carreata, nós temos tudo para superar. Aí vem a pergunta. Se você é de direita mesmo, como você diz, Pablo, eu gostaria de entender. O seu irmão é candidato a vereador na chapa do PL. Por que você não veio aqui apoiar a chapa, apoiar o Fred? Se você é de direita, por que você tá aí? Por que só aparece aqui em Goiânia uma foto de você com Sandro Mabel, você estava aqui em Goiânia esses dias, mas não apoiou ainda o Fred Rodrigues? Se o Fred Rodrigues é o candidato de direita em Goiânia. Aqui em Goiânia, o que todo mundo tá vendo é isso aqui, ó. É você apoiando o Centrão. Sandro Mabel é como se fosse o Nunes de Goiânia. E você tá apoiando ele. Agora vamos lá. Sabe por que eu escolhi não ser candidato a prefeito junto com o Bolsonaro? Porque a nossa briga é pelo Brasil. Meu lugar agora, Pablo, é em Brasília, lutando pelo nosso país. Como que eu poderia focar os meus esforços em Goiânia vendo o Brasil sendo transformado numa ditadura? Essa é a principal pauta da direita hoje no Brasil. Acabar com a ditadura do Alexandre de Moraes. Uma pessoa que você não tem a coragem de ir lá e falar que é uma ditadura. Então, vamos fazer o seguinte, Paulo, para você provar que eu tô errado, eu te faço um convite. Você hoje tem a mais pesada, mais eficiente artilharia digital de mobilização. Você poderia, por favor, usar a sua artilharia para conseguirmos mais 5 senadores? A mobilização popular já conseguiu 36 senadores apoiando o impeachment de Alexandre de Moraes. A gente precisa de mais 5. Mais 5, Pablo. Eu tenho certeza que se você realmente é de direita, ama esse país, ama a democracia, não quer ver o Brasil virar uma ditadura, vamos fazer o seguinte, mobiliza as suas redes pedindo a sua audiência para pressionar os senadores a apoiar o impeachment de Alexandre de Moraes. Porque você foge da principal pauta da direita hoje no Brasil o tempo inteiro. Rebola, fala, se o Bolsonaro não fez, quer pedir para que eu faça. Então, você não quer mostrar que você é melhor que o Bolsonaro? Você não quer angariar o apoio da direita? Essa é a nossa principal pauta hoje, Pablo. Faz o seguinte, cara, tô te pedindo, e de coração, eu tenho certeza que se você pegar a sua artilharia e botar as pessoas para mobilizar os senadores, a gente consegue mais 5. Pablo, falta 5, só 5 senadores. Esta é a minha missão. Como é que eu vou abandonar a minha missão de salvar o Brasil, de colocar Alexandre de Moraes atrás das grades para vir ser prefeito de Goiânia? Bolsonaro estava certo. Bolsonaro falou para mim, Gaia, o trabalho que você tem feito em Brasília é muito maior e muito melhor para o Brasil do que você ir para Goiânia. O trabalho que você está fazendo em Brasília deve continuar. E eu aceitei isso porque para mim foi o maior elogio que eu já recebi na minha vida. Eu me senti lisonjeado de ter o Bolsonaro pedindo para que o meu trabalho em Brasília continuasse. E ele está apoiando o Fred aqui. Já veio aqui 4 vezes. Vai vir a 5ª agora, no dia 24. Então não fale besteira, não fale coisas que você não sabe. Sabe, quando você mente dessa forma, fica parecendo que você pode mentir sobre outros assuntos também. E aí te descredibiliza completamente. A minha missão é Brasília, cara. Eu não quero ser prefeito de Goiânia. A minha missão é Brasília. A sua missão é o quê? É fazer o seu nome? É só crescer o seu nome? Porque, cara, se você é direita, vamos salvar o Brasil. Usa a sua artilharia, pá. Para de mentir. Usa a sua artilharia e vamos pressionar os senadores. Mais 5. Eu te faço esse desafio. Mostra que você realmente é de direita. Pega os seus seguidores, suas redes sociais e peçam para que eles falem com os senadores. Peçam para que eles vão até esse site aqui, ó. Que é o site que nós estamos usando. Vou te mostrar agora. Esse é o site que mostra onde estão os senadores e como os senadores estão votando. Faz o seguinte. Me ajuda a divulgar esse site, cara. Esse site mostra o posicionamento dos senadores hoje no Brasil. De todos eles. Me ajuda, cara. Ajuda o Brasil. Mostra que eu tô errado. Mostra que tá todo mundo que tá te criticando. Mostra que todos nós estamos errados. Ajuda a divulgar esse site e mostrar aqui quem são os senadores que ainda estão como indefinidos. Esses daqui, ó. Você pode fazer isso? Tô contando com a sua ajuda, Pablo. Beleza? Agora, para de tentar destruir e mentir outras pessoas para crescer o seu nome. Isso é desonesto. E eu não vou ficar calado se você fosse desonesto. Tá bom? Eu não tenho paixão nenhuma em São Paulo. Eu tenho uma rejeição grande por Nunes, sim, que manda demitir pessoas por causa de vacina. Mas, cara, se você continuar desse jeito, você vai virar fogo de palha. Escuta o que eu tô te falando, cara. Desse jeito que você tá indo, você vai acabar virando fogo de palha. Você vai criar muitos inimigos. E desse jeito, meu irmão, não é assim que se faz. Cisca pra dentro. Não mente, não. Ajuda a gente a derrubar o Alexandre de Moraes. Por favor, vamos lá? Te desafio, hein?